pessoal, boa noite a todos. Está aqui o Helder, mostra o Helder aí já. Cadê, Helder? Pronto, já, deixa assim que cabe. Tem um delay. Tem um delayzinho. Está aqui o Helder, boa noite a todos. Desculpem aí o nosso atraso. Eu tive que ir em 2 aniversários. No primeiro, quase que eu saio antes do aniversariante chegar, mas acabou dando tempo. Então, quero começar aqui dando boa noite para o Helder, que está aqui do lado. Boa noite para o Japa, que está sempre nos ajudando aqui. E a turma que já está seguindo. Aqui o Eric, que pergunta se está offline. Estava, agora já está online. O Luiz Júnior 8. O Dan Oliveira. O D. Genotti. O Manalara, que eu acho que é o Daniel. Sempre, né? Já pedi desculpas do Daniel aqui no Twitter, pelo meu exagero com ele na semana passada, mas foi na semana passada ou nessa semana? E agora eu vou pedir ao vivo aqui, espero que ele aceite e possa participar com a gente aqui. O Wellington Vital também deseja boa noite a todos. O Dan Oliveira diz que não vale zoar com o Flamengo. Dan, me desculpe, o vídeo já está no ponto. Daqui a pouco, eu estou pensando ainda se a gente vai passar o vídeo, porque aquele gol era tão feito que eu tenho medo de passar o replay e a bola entrar. Então, eu não vou. Depois a gente fala de futebol. O Eric já pergunta aqui o que eu acho dos candidatos desse ano para vereador e para prefeito. Depois eu vou lá no Twitter rapidinho, mas eu quero 2 vascaínos. Ana Clarissa está dizendo aqui, 2 vascaínos, eu e o Helder. Na verdade, 3, Ana Clarissa. Eu, o Helder e o David. Quero direito de resposta depois. Eu, o Helder e o David. Mas bem, pessoal, o direito de resposta do Helder é o mesmo que o Ismael teve no programa de rádio. Ele cria o programa dele na TV e vai ter direito de resposta lá no programa dele. Aqui não tem direito de resposta não. Em cada resposta, tem problema. Brincadeira. Bem, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. E o Eric, ele começa perguntando o que eu acho dos candidatos desse ano para vereador e para prefeito. Para vereador é difícil fazer uma análise mais detalhada, porque essa eleição, na eleição passada, já foram quase 900 candidatos. E nessa eleição, considerando que aumentou o número de vagas na Câmara, portanto, aumentou o número de possíveis candidatos, já que um partido que saia só pode lançar o dobro da quantidade de vagas. Não, um partido que saia só pode lançar a quantidade de vagas mais a metade. E um partido que saia coligado pode lançar o dobro da quantidade de vagas. Portanto, quem sai coligado pode lançar até 82 nomes. E quem sai em aliança, acho que 63, não é isso? Depois a gente faz a conta aí direitinho. Então é uma eleição que tende a ter muitos candidatos. O que eu analiso inicialmente dessa questão da chapa de vereadores, eu acho que devem surgir novos nomes diante do absurdo desgaste da atual legislatura. Eu acho que a atual legislatura se desgastou muito, teve muitos momentos ruins no decorrer desse ano e eu acho que isso contamina todos. Pode contaminar, inclusive, os vereadores de oposição. Em relação às candidaturas a prefeito, eu quero iniciar esse nosso bate-papo com o que é fato novo, porque tudo que vem acontecendo até aí, todo mundo meio que acompanha. Mas tem um fato novo que já é respondendo a pergunta aqui do Wellington Vital. Se eu acredito na aliança entre o Eduardo e o Amazonino visando as eleições. Se você entrar no meu site lá e for na busca e colocar eleições 2012, no final do ano passado eu fiz uma série de artigos sobre eleição e eu continuo reafirmando o que eu dizia lá atrás. Para mim, hoje, a maior possibilidade é de uma coligação unindo Eduardo e Amazonino. E eu explico por quê. É a única conta que resolve a vida eleitoral do Eduardo, do Amazonino e do Omar. Por quê? O Amazonino, que hoje é um candidato inviável, passa a ser um candidato viável, com apoio do governo e do Eduardo Braga. O Omar garante
permite que o prefeito já seja um prefeito reeleito, que, portanto, não possa concorrer com ele em 2016. E o Eduardo indica o vice do Amazonino e impede que o Amazonino concorra com ele em 2014. Portanto, essa é a única conta que resolve o interesse dos três. Considerando que eles historicamente fazem parte do mesmo grupo, não seria nada de estranho. Portanto, já respondendo ao Wellington, se você perguntar em qual é a minha aposta hoje, a minha aposta hoje é o Amazonino candidato à reeleição, com todo mundo apoiando ele, com o grupo do Eduardo, com o grupo do Omar apoiando ele. Talvez aí o PT e o PCdoB lançando candidaturas próprias só para marcar posição, e o PCdoB para conseguir manter aquela aura de oposição ao amazonino, e o PT porque numa aliança do Eduardo com o amazonino, o PT perderia vice. Então o PT não ia ficar sem ter uma candidatura majoritária. Então o PT poderia lançar um candidato nesse cenário. Nós do PSB, com a candidatura de oposição, o PSDB deve ter um candidato aí que vai disputar a eleição, vamos dizer assim, num segundo escalão, e o Issa, candidato pelo PPS, a mando do amazonino. O Issa hoje é claramente um agente do amazonino. Então, a mando do amazonino, não só para cavalar voto, mas para dividir a oposição e para, na campanha, bater no Serafim. O papel do Issa na campanha vai ser bater no Serafim, como foi na campanha passada bater no Alfredo. Então, isso é um braço das candidaturas governistas, é a minha leitura. Eu vou já passar para o Helder aqui. Deixa eu só registrar o Denis Silva. Boa noite, o senhor tem resposta do ofício com relação ao concurso da PM? Eu ainda não recebi, a Assembleia ficou de recesso esse tempo todo, hoje eu fui lá, amanhã eu vou de novo e vou verificar essa informação. O Luiz diz que está dando ruído. Nós estamos usando o microfone solto na mesa. Se tiver muito ruim, a gente passa a segurar o microfone, mas se estiver dando para entender... Eu acho que porque o microfone está pegando o áudio do teu notebook e da tua voz. Então pronto, peraí que vai melhorar, que eu vou desligar o áudio do meu notebook. Pronto. Agora eu acho que vai melhorar. Antes de passar para o Helder aqui, o Léo diz que, pelo bem da nossa cidade, ele espera que Amazonino e Eduardo não se juntem. Pode ter certeza que tudo que os move não passa por preocupação com o bem da nossa cidade. O Eric fala sobre o investimento no bairro, que achou do investimento de 250 milhões. Eu sou um entusiasta do programa. Acho que o programa está muito bem concebido, tem problemas na execução. Eu espero que o governo, com o tempo, consiga encontrar a medida certa. Não dá ainda para avaliar, Eric. São os primeiros passos do primeiro programa, do primeiro planejamento de segurança pública da história do Amazonas. Antes de tudo, foi tratado no mais absoluto voluntarismo. O Dan pergunta se a mídia pode atrapalhar a candidatura de uma única chapa de oposição. Olha, nós sabemos o papel que a mídia historicamente joga, né, nesse processo eleitoral. Mas vamos ver. A decisão da eleição não está na mão da mídia e nem na mão dos militantes, nem de um lado nem de outro. Está na mão da população. O Daniel Manauara fala aqui da Eduardo Amazonino. O Wilker pergunta sobre o Issa. Eu já falei, na minha opinião, o Eric fala que o Issa mora no mesmo condomínio que ele. Eu já falei que, na minha opinião, o Issa é um candidato a serviço do amazonino. Ele vai para a campanha para fazer o jogo que interessar ao amazonino. O Eric pergunta se o Eduardo Braga vem para prefeito. Eu acho que não, porque a prefeitura é muito difícil, ele só ficaria 1 ano e meio, ele não conseguiria fazer nada, mas poderia viver uma grande alagação, um grande problema da cidade que desgastaria ele para o governo. Além do mais, se o Eduardo disputar essa eleição, quem ficar em segundo lugar na eleição vira o concorrente dele para 2014. Então ele cria um concorrente que ele não tem hoje. Um disse que melhorou o áudio, depois disse que piorou de vez. Eu acho que melhorou aqui. Tá sem eco, já melhorou. O Thiago, pena que não estou em Manaus, essa eu gostaria de participar direto do estúdio. O Thiago brinca o estúdio é a minha casa, viu, pessoal? Tá aqui, ó.
Aqui está a minha escrivaniazinha, está meio bagunçada, ali tem meus livros, e minhas fotos e tal. Aqui o estúdio é a minha casa. Então o Thiago diz que ele estaria no estúdio porque ele mora no mesmo condomínio que eu, aqui no Smile. Então quando a gente grita, ele corre e vem para cá. O Wilker pergunta qual é a do Alfredo Nascimento nessa eleição. Eu acho que o Alfredo Nascimento vai permanecer no ostracismo atual, no autoexílio, né, que ele se impôs, e deve lançar uma candidatura aí do Henrique Oliveira para marcar posição, tentar resgatar alguma coisa do PR, que é um partido que saiu muito desgastado, não só do processo eleitoral, como depois. O Wilker diz belo quarto, não é meu quarto não, Wilker, é a sala. Também no meu quarto já é demais, meu quarto não é aqui é a sala, nós estamos na mesa de jantar. Mas antes de passar aqui para o Eric, eu passo para o Helder. Helder, boa noite, já falei que só, senão não dá. Hoje a turma está animada aqui no bate-papo. Só boa noite. Primeiro agradecer a oportunidade do Marcelo Ramos. Na verdade, eu vim para ser um observador, mas ele fez essa manobra para eu estar participando, primeiramente, que é para zoar com a minha cara, né? Com a derrota do Flamengo ontem. Mas, enfim, para contribuir com o debate, Marcelo, eu faço duas perguntas. Você citou sobre renovação dos nomes de vereadores, mas, antemente essa renovação, qual o perfil que esses novos vereadores poderiam estar aderindo durante a campanha eleitoral, como eles poderiam estar atuando como futuros vereadores, e se você acredita num candidato do Bloco Amazonino, Eduardo Elmar, um candidato como sendo uma via de renovação através do PSD para equilibrar essa mancha, digamos assim, que o Bloco tem. Bem, eu primeiro em relação a vereadores, ao mesmo tempo que eu vejo a Câmara muito desgastada, Helder, eu não vejo, e isso me preocupa muito, surgirem novas lideranças com viabilidade eleitoral, entendeu? E isso é fruto de quê? Isso é fruto da cooptação dos movimentos sociais. De onde surgiram as lideranças? De onde eu surgi, o próprio Issa, de uma certa forma, o Fabrício, o Valdemir, que tem uma luta vinculada ao movimento sindical, o Zé Ricardo. Nós surgimos das lutas do povo, entendeu? Do movimento social. Hoje o movimento social, o movimento estudantil, o movimento sindical, está todo ele cooptado pelos governos. Os braços do governo. Portanto, não surge nada de dentro desses movimentos. Então, eu temo um pouco que essa renovação na Câmara seja uma renovação de nomes, mas que simbolize, inclusive, um atraso em relação a posturas. Porque pode vir muita gente com aquele viés demagógico, de compra de votos, de apresentador de programa de rádio, apresentador de programa de TV. Isso é extremamente perigoso. Quando eu digo renovação, não quer dizer que essa renovação seja qualitativa. Eu não consigo ver o surgimento de quadros políticos de repercussão ao ponto de ter um mandato de vereador. Vamos olhar na esquerda mesmo. Quem é que você enxerga na esquerda fora do mandato, sem mandato parlamentar? É bem complicado. Então, eu não consigo ainda enxergar nomes de fora. Acho que muitos secretários, apresentador de programa, essa vai ser a mudança na Câmara, pelo menos no cenário que se apresenta hoje. Em relação à candidatura do PSD, eu acho pouco provável. Seria difícil que partidos como o PDT do Amazonino, o PMDB do senador Eduardo Braga, abrissem mão de uma perspectiva de poder na prefeitura para que um partido só comandasse o governo e a prefeitura. Isso é praticamente impossível. Você teria um desequilíbrio no jogo de poder dentro do grupo deles. O PSD precisa se firmar. Dentro do grupo dele. Eleitoralmente, digamos assim. Vai ter que fazer aliança. Vai ter que compor com alguém. O PSD tem um governador e vai ter que compor com alguém. Talvez até apoiar sem compor a chapa. Essa é uma possibilidade real. E ninguém sabe que nível de pressão nacional também vem em cima do PSD. Eu não sei se você acompanhou, mas o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, esteve agora em Pernambuco,
nas festividades do Galo, lá em Pernambuco, com o governador Eduardo Campos, e deu a declaração que é muito simbólica, dizendo: o governador Eduardo Campos é o meu líder. Ele usou essa expressão: é o meu líder. Eu me orgulho de ser liderado por Eduardo Campos. O Eduardo Campos é o presidente nacional do PSB. Portanto, ainda vai rolar muita coisa nesse jogo político. Eu acho difícil que o PSD tenha uma candidatura. Primeiro, porque o governador não pode lançar um nome, Helder, para perder a eleição. Não tem chance de um governador lançar alguém do partido dele para perder a eleição. É um desgaste político absurdo. E o PSD não tem nome para ganhar a eleição. Então, vamos lá. O Eric, na sua opinião, o Reis do Castelo Branco se reelege, mesmo não fazendo nada em nossa cidade, apenas bem de Manaus, ganhando o nosso dinheiro? Olha, o Helder diz pelo bem de Manaus não. Eric, eu vou te dizer uma coisa, que eu até comentava essa semana no Facebook. O Reis do Castelo Branco teve o dobro de votos que eu tive para vereador. Graças ao pai dele, né? O Reis do Castelo... Eu não sei se isso acalma ou piora a situação. Então o Reis teve o dobro de votos. Eu vou falar só olhando para cima, que eu baixo assim minha careca hoje tão absurdo. Eu tive o dobro, o Reis teve o dobro de votos que eu tive na eleição passada. Então a força da TV ainda é muito grande, tem um desgaste desses programas de TV por conta de tudo que aconteceu num passado próximo, mas eu não acho que ele é carta fora do baralho. Ele vai disputar a eleição, depende da coligação do PTB, de tudo isso. Infelizmente, o eleitor do Reis é o típico eleitor que não cobra nada dele, né? Que não cobra a presença dele na Câmara, que não cobra a atividade dele. E até aquele livro que eu indiquei para você, indico para todos, né? Sim. Que chama Política, é um livro do João Baldo Ribeiro, que é um grande escritor, e eu não sabia, ele é cientista político, professor de ciência política da Universidade Federal da Bahia, e ele escreveu um livro muito bom, e ele fala justamente sobre isso, sobre o papel do eleitor nessa história, né? E ele diz: olha, se um parlamentar que nunca fez um discurso, que nunca apresentou um projeto de lei, que nunca apresentou um requerimento, que nunca apresentou nada, se reelege, o problema não está na classe política, está no eleitor. Com certeza. E nós temos um vereador lá na Câmara, né, que eu tenho até carinho pessoal por ele, um cara muito agradável, mas ele tem zero pronunciamento, zero requerimento, zero indicação, zero projeto de lei, e tem 4 mandatos, que é o doutor Vitor. Parasita mesmo, parasita parlamentar. Então vamos lá. O Thales Renan, boa noite Thales. O Alberto Fã. Helder, você diz que é um quase economista, mas ainda não, aí o cara está de sacanagem com... Pô, Roberto, aí também não vale. Não vale atacar aqui o convidado. Depois o Helder vai responder direto para você. O Thales, as vagas remanescentes do concurso da polícia. Thales, a gente está apurando isso não vai resolver de uma hora para outra. Eu estou esperando a informação da Secretaria de Segurança de quantos efetivamente estão no curso para ser efetivado, para a partir daí ter o número exato da diferença e a partir daí tomar as medidas necessárias. O governo teria chamar os remanescentes é uma medida, primeiro, necessária, porque o governo já disse que precisa de mais 2.500 policiais. Segundo, uma medida que, do ponto de vista da eficiência administrativa, seria muito mais rápido chamar os remanescentes do que fazer um novo concurso. E terceiro, uma medida de economia administrativa, porque é muito mais barato chamar os remanescentes do que fazer e pagar por um novo concurso. Mas essa é uma decisão de governo e nós vamos tentar tomar as providências através do mandato na Assembleia. O Gabriel Salles, do Grêmio Estudantil, diz: o Reis do Castelo Branco se diz ser o candidato da juventude na Câmara, mas infelizmente o que vejo só é o marketing do programazinho dele, a voz da esperança que se aproveita da desgraça das pessoas. O Tiago Bezerra, que não acreditava no apoio do Braga ao amazonino, diz aqui: estou começando a acreditar que o Braga apoiaria o Mazoca. Gostaria muito que ele indicasse a Vanessa como vice. Essa é uma chapa bonita, né? O amazonino prefeito e Vanessa vice.
O Eric diz que o Reis e o irmão irão se eleger. Ele está brincando, essa possibilidade também não existe. Eles hoje não têm força política para isso, para eleger dois da mesma família. Então, eu acho até que o Reis tem alguma chance, mas o outro irmão... O Sabino é candidato a prefeito? Ele diz que é porque ninguém quer estar do lado dele por enquanto, mas eu acho que é mais para fazer um jogo para depois conseguir uma composição que consiga garantir viabilidade eleitoral para a chapa deles de proporcional. Hoje saiu na crítica a possível candidatura do Paulo Derney também, né? Eu acho que o Paulo Derney pode ser candidato para tentar uma reafirmação política do DEM, que vive hoje uma crise junto com o PSDB. No entanto, a informação que eu tenho é que o DEM não tem nem chapa de vereadores. Então, como é que você vai lançar a candidatura sem ter uma chapa de vereador para disputar a eleição? Acho que o Paulo Derney tenta aí se viabilizar, mas pode ser candidato para marcar posição e por uma reafirmação política do partido dele e até para participar do processo eleitoral de 2012 e com isso captar ganhos eleitorais para 2014. Expor na vitrine. O Gabriel pergunta sobre a Rebeca Garcia. A Rebeca acabou que era um nome que aparecia muito forte, mas que foi saindo do cenário político, né? Eu acho assim, se o Eduardo não apoiar o amazonino, a minha aposta hoje é que Eduardo e o Omar apoiam o amazonino, mas se ele não apoiar o amazonino, eu acho que a candidatura dele fica aí entre Rebeca Garcia, Marco Rota e Vanessa. Desses três, ele vai escolher um para apoiar, porque eu sou daqueles que acham que ele não será candidato. Escapa o nome de Chico Preto? Olha, o Chico Preto é do PSD. Eu acho difícil, como eu já te disse, que o PSD tem apoio do pessoal. Raul, isso aí você pergunta depois para o Helder. Eu não vou entrar nas polêmicas do centro acadêmico e de economia, porque não é a minha praia e nem o objetivo. Responde. O Helder responde depois. Então, o Dante, que trabalha na mídia e sou contra quem apresenta programa de rádio ou TV, sai candidato. Essa é uma polêmica danada, entendeu? Essa é uma polêmica. Eu acho que o que tinha que fazer era, primeiro, estabelecer um prazo maior do que o atual. O prazo atual é muito curto do tempo de afastamento para quem é apresentador de TV e quer ser candidato. E a segunda coisa, Dan, é que o programa deveria ficar fora do ar. E não essa gaiatice, que o apresentador sai, fica um cara lá no lugar fazendo a maior onda em torno do nome dele. Então o programa deveria sair do ar durante o período em que o apresentador estivesse disputando a eleição. O negócio do Eric são os Castelo Branco, que vão dominar a cidade, o Silvio Silva agora sim. Marcelo, sei que essa é uma pergunta bem vaga, mas qual é a maior dificuldade na sua concepção? Você vê como homem público em sua trajetória até então. Léo, é difícil falar a maior dificuldade, né? Mas eu acho que a principal dificuldade, eu até hoje vinha conversando sobre isso, a atitude do eleitor. Eu até hoje, eu ia colocar no Twitter, acabei não colocando, quer dizer o seguinte, o cara troca o voto dele, porque às vezes a gente pensa no pobre, né, que troca pelo rancho, que troca por um favor qualquer. Mas a gente esquece que a classe média, que tem muito universitário trocando voto por apoio à sua formatura, tem muito cara bem formado trocando voto pelo equipamento do time de futebol, tem muito atleta trocando voto pela passagem para participar de um campeonato. Sim. Aí o cara troca o voto por isso e depois quer reclamar do político. Então, na verdade, a maior dificuldade que eu vejo, Léo, é que é cada vez menor. Não vou dizer que é cada vez menor, pelo contrário, eu acho que está crescendo. Mas que ainda são poucas pessoas que avaliam o teu mandato pela tua conduta parlamentar. O meu papel de parlamentar não é arrumar emprego para quem votou em mim, não é ajudar a formatura de quem gosta de mim. O meu papel como parlamentar é legislar e fiscalizar os atos do executivo e ser o intermediário das demandas da população do poder público. Então eu quero ser avaliado por isso, né?
Hoje eu fui num aniversário, como eu disse antes, e uma senhora estava lá, pô, eu lhe apoiei, eu me formei e até hoje não conseguiu nada para mim. Então, isso é a mentalidade de muita gente bem formada. Não é só pobre que está trocando o seu voto. Então, acho que essa é a maior dificuldade, é você conseguir ganhar um leque de aliados e apoiadores que avaliem você pela sua conduta no exercício do mandato. Acho que esse é o maior. A hora que as pessoas passarem a decidir os seus votos pelo comportamento público de quem pede o voto, nós mudaremos completamente os padrões da política aqui no nosso Estado. O Manoara faz uma pergunta bacana de responder aqui. Ele pergunta se o Joaquim e o Elias Emanuel têm viabilidade de recondução. Eu acho que tem, Manuel. Daniel, qual é a minha conta? Eu acho que o PSB ele tem chance de fazer 3 vereadores. Por quê? Essa eleição, o quociente eleitoral deve ficar aí entre 20 e 21 mil votos. Isso significa que com 50 mil votos você vai fazer o terceiro na sobra. Se você pegar o PSB, vamos lá, o PSB, Joaquim, Elias e Marcelo Serafim, vamos lá, um pelo outro, eu coloco de 15 a 20 mil votos. O Elias teve quase 7 mil votos na eleição passada, o Joaquim teve quase 6 e o Marcelo teve 33 mil votos para deputado federal. Claro que essa relação não é imediata, mas eu acho que é um candidato aí para 5 mil votos. Então eu acho que um pelo outro, eles fazem de 15 a 20 mil votos. Dependendo do desempenho do Serafim, a legenda do PSB deve fazer 15 mil votos, que é o que faz historicamente. Só aí já deu 30. Já deu 35, 40 mil votos. Você teria aí mais 60 candidatos, levando em conta que tem Barbosão, tem o Rodrigo, que eu acho que é um candidato que vai ter um bom resultado nesse processo eleitoral. Você tem um outro professor lá, eu estou esquecido o nome dele agora, que foi candidato na eleição passada e teve 1000 e poucos votos. E eu peguei muitas das lideranças que me apoiam historicamente e nós vamos lançar candidato. Então, eu acho que a gente tem condições de fazer 3 vereadores e óbvio que dentro dessa... Acho difícil brigar pelo quarto. Acho difícil. Teria que ter um desempenho... esmagador. Não, esmagador. Teria que ter um desempenho surpreendente. Né? Eu acho que a gente tem condições de fazer 3 vereadores. E óbvio que numa disputa dessa, os 2 vereadores, Marcelo Serafim, saem na frente. Com a possibilidade de uma surpresa. O Barbosão já teve 5 mil votos numa eleição, 4 mil e pouco. Né? Acho que o Rodrigo pode ser uma surpresa se conseguir capitanear esse sentimento da juventude, do meu eleitor, porque o meu eleitor ele tem pouca identidade com os outros candidatos do PSB, então o Rodrigo, se souber capitanear isso, acho que pode ter uma boa votação. Então, eu acredito, Daniel, que o PSB faça 3 vereadores e óbvio que Joaquim, Elias e Marcelo estão na frente, mas com possibilidade de surpresa aí. O Avelino Anderson, deputado, você vai vir como vice-prefeito de Serafim, o nosso partido decidiu, eu sou pré-candidato a vice de Serafim e nós vamos ter uma chapa própria. O Vico Reis, o Sabrino, o Souza, Amazonina, Eduardo Omar. Colocar tudo junto, faz uma mistura, tudo, e não sai nem a metade. Aí também autoelogio é maldade. Mas obrigado, Vico. Obrigado pela sua confiança. O Dan Oliveira fala aqui de um radialista que vai ser candidato. Eu não vou nem dizer o nome dele, porque eu não vou fazer campanha dele aqui, Dan. Sobre o ficha limpa, vai fazer algum efeito nessas eleições de Manaus? Eu acho que vai fazer mais efeito nas eleições do interior do estado, velho. O ficha limpa vai, eu acho que de cara aí derrubar de 20 a 30 prefeitos. O Ministério Público Eleitoral, por determinação da Procuradoria da República, está fazendo um levantamento de todos os fichas sujas e vai publicar esse levantamento. Então eu acho que aí vai ter um efeito avassalador nas eleições do interior do estado. Na capital, eu não vejo muitos nomes aí comprometidos com essa questão da ficha limpa, mas um outro nome pode acabar prejudicado
por isso. Você acha que a Assembleia de Deus perdeu força política? Essa mistura religião e política é sempre bem complicada. Eu acho que a Assembleia continua tendo muita força, manteve o seu deputado federal, com uma votação abaixo do que ele esperava, mas manteve, elegeu 2 deputados estaduais, e na eleição passada a Assembleia de Deus teve o maior desempenho da sua história. A Assembleia de Deus elegeu na eleição passada 4 vereadores. Elegeu o Mário Bastos, Roberto Sabino, Mitoso e o Amauri Colares. Então, a eleição, eu imagino que a Assembleia de Deus, não sei se reelege 4, difícil, estamos falando aí de vereadores com desempenho, na minha opinião, abaixo da média, mas a força da igreja, as composições que eles têm com os grupos do poder, pode garantir. Porque com todo o seu potencial que é notório, porque não sai na cabeça de chapa? Não se consolidaria definitivamente como uma opção? Daniel, eu acho assim, a nossa discussão da semana passada, acho que demonstrou que eu estou num processo de amadurecimento na política. Eu ainda preciso experimentar certas coisas que eu não experimentei. Uma dessas coisas que eu ainda não experimentei foi disputar uma eleição majoritária. Eu ficaria muito feliz de disputar essa eleição, acho que vivo um momento bom na minha vida política, mas há um entendimento do coletivo do PSB de que o momento ainda é do ex-prefeito Serafim. Acho que para mim vai ser bom, eu vou experimentar pela primeira vez uma eleição majoritária, se ganhar, governo junto e ganho mais experiência administrativa, e se perder, naturalmente serei o candidato do PSB em 2016. Então, acho que eu prefiro seguir um caminho ainda que mais lento, mais sólido, do que ter uma atitude assodada agora. Nesse momento, a minha vaidade tem que ser menor do que a minha responsabilidade com o meu partido e com as decisões que o meu grupo toma. Eu vou já passar para o Helder aqui, que está doido para falar. Tenho certeza que os manauaras estão cientes de tudo. É a hora de renovação, caráter e atitude. Ficha limpa foi a menor notícia que já ouvi na vida. Essa é uma mensagem do Arthur. Confiante, rapaz. O Wellington Vital. Os paraenses estão com sangue nos olhos esperando a eleição para dar o troco no Negão. Talvez isso desincentive o Dudu a apoiar o Negão. Sem contar o massacre que do atual prefeito contra o trabalho informal. O amazonino que tradicionalmente entrou em todas as eleições com 43% dos votos, às vezes até com 50% dos votos, porque o amazonino ele perde muito na campanha. Ele sempre começa a eleição maior do que ele termina. Pega a série histórica do amazonino, ele sempre começa muito maior do que ele termina. Quando começa o processo eleitoral, que, vamos dizer, aquele messianismo dele é colocado em xeque pelo confrontamento de políticas efetivas, ele sempre perde. Então, todas as eleições do amazonino, ele diminui na campanha. Então, nessa, ele não tem gordura para queimar. Ele precisa de um apoio, como o apoio do Eduardo, do governo do Estado, para se viabilizar eleitoralmente. Acho que se ele não conseguir, ele vai ter ali o percentual de voto vinculado à máquina. A máquina tem muito poder, né? Infelizmente, o eleitor é aquela história. O cara entrega a Ponta Negra, o cara que odiava o amazonino já vira eleitor dele. Entrega viaduto, o cara que ficava no engarrafamento ali no São José já vira eleitor dele. Então, essas coisas são... Eu acho que ele está no jogo. O Amadeu pergunta se eu vou ser vice-serafim, já respondi. Marcelo, uma pergunta. A vereadora Glória Carrati fala, Cid, fala e corre. Tá de coraçãozinho também. Está, inclusive, correndo bem, está correndo mais do que eu. O Avelino pergunta se eu vou ser o vice-serafim, já disse que sou pré-candidato, tem que esperar as convenções e tudo mais. Marcelo, ficha limpa, resultados, expectativas, consequências. Como isso vai se dar na prática, na sua opinião? Vamos ver finalmente pessoas sabidamente sujas, acho que fora do processo eleitoral? Eu acredito que sim, eu acredito que o ficha limpa é um passo importante para o atual estágio da nossa democracia. Nós temos que tomar muito cuidado, Léo, porque na ditadura militar já houve algo parecido com ficha limpa. Inclusive, a história do Amazonas registra que o Fábio Luciano
federal, e o Mário Frota acabou se elegendo deputado federal, porque o Fábio Lucena ia para a TV e pedia para votarem no Mário Frota, porque ele não podia ser candidato por uma lei tipo ficha suja. O que eles faziam? O que eles fizeram? O prefeito da época entrou com uma ação contra o Fábio Lucena, tornou, como comandava todo o judiciário, tudo, tornou ele ficha suja, ele não pôde disputar a eleição. Então, o ficha suja precisa da consolidação das nossas instituições, em especial do Poder Judiciário, para que amanhã um desses poderosos de plantão não resolva tirar um opositor da disputa, entre com o processo contra ele, pressiona o tribunal, para o tribunal julgar rápido, torna o cara inelegível. Então a lei que é para uma coisa acaba virando outra. Mas acho que é um passo importantíssimo, vai tirar muita gente do mal do processo eleitoral. Agora, eu sonho com um dia em que quem vai tirar a ficha suja da eleição não vai ser a lei, vai ser o próprio eleitor. Gabriel Salles, Igreja Internacional da Graça de Deus apoia o irmão do Sabino Castelo Branco. Aí tem igreja, mas não é assim, eu acho difícil eleger os dois. Aqui o Amadeu Guedes, aquela informação que eu passei ainda agora, 31 ex-prefeitos já foram barrados pelo ficha limpa. E o Avelino Anderson, você acha que vai ter segundo turno? Quais candidatos você acha que iriam disputar o segundo turno? Eu acho que é difícil uma eleição em Manaus não ter segundo turno. Eu não lembro de registro, desde que o segundo turno passou a existir, eu acho que não tem registro de vitória no primeiro turno em Manaus. Desde que passou a ter segundo turno na legislação. Então acho difícil. Manaus é eleição para segundo turno, na minha opinião, em qualquer cenário. Você pega, o pessoal endeusa muito Braga, mas você pega mesmo aquelas pesquisas publicadas pelo blog do Holanda, todas as vezes que elas colocam o Braga na disputa, mesmo com o Braga, dá segundo turno, porque a soma dos outros é maior do que o percentual do Braga de indicação de votos. Então acho que em qualquer cenário vai ter segundo turno. Quem eu acho que vai disputar o segundo turno? Se o Braga tiver ele disputar a eleição, eu acho que ele e o Serafim. E se o Amazonino disputar a eleição, o Amazonino e o Serafim. É difícil não ter um candidato de oposição no segundo turno. Isso não faz parte da tradição de Manaus. Já pensou o Silvio Silva, já pensou uma Câmara com Reis, o Tabozinha, André da Secretaria de Juventude, filho do Wallace Souza, de Júlio Afonso. Já pensou uma Câmara com Silvio Silva? Ave Maria. Seria bom demais. Ia ser muita chatice. Eu tenho pena. Ele é um bom nome. Vamos lá. Vai lá, falei. Então, a gente tem acompanhado pelo Twitter, pelas redes sociais, esse pré-debate à Prefeitura de Manaus, e a gente percebe que as pessoas têm discutido apenas nomes, têm discutido apenas grupos, mas eu acredito que seria uma oportunidade também se discutir os projetos que esses nomes devem apresentar, se discutir os desafios que a cidade vai ter que enfrentar com o novo prefeito, com os novos vereadores, e sobre isso eu gostaria que você falasse um pouco, Marcelo. Além dos nomes, do seu, do Serafim, que todo mundo tem discutido se aquele é melhor, se aquele é pior, mas, na verdade, qual o grande projeto para Manaus, para o próximo gestor? E quais são os principais desafios que o novo prefeito vai ter que encarar até a próxima eleição em 2016? Bem, Helder, eu espero que a eleição passada tenha dado uma lição para o povo de Manaus de que não existem soluções fáceis para problemas complexos. Eu duvido que o povo de Manaus, nessa eleição, vai acreditar em alguém que diga que vai fazer 1000 creches. Sim. Em alguém que diga que vai resolver o problema do transporte coletivo em 60 dias. Sim. Que vai resolver o problema da água em 90 dias. Que vai resolver o problema dos buracos em 100 dias. Que não vai mais ter engarrafamento em Manaus. Então, acho que essa eleição o eleitor vai exigir uma responsabilidade maior dos candidatos. Então, você vai ter que apresentar alternativas e mostrar que elas cabem dentro do orçamento e dentro do possível, dentro da capacidade de investimento de Manaus. Eu já aproveito para responder a pergunta do Nonato, que pergunta sobre um plano de governo, dizer que nós já começamos a trabalhar isso, a dialogar, eu, Serafim, depois vamos ampliar esse diálogo com o nosso partido, que a ideia é listar 10 a 15 questões principais da cidade. Transporte coletivo, trânsito, saneamento básico, água,
reordenamento do centro de Manaus, que é algo fundamental, e alguns outros itens. Então a ideia é, para cada item desse, apresentar o planejamento e demonstrar como ele cabe dentro do orçamento da cidade de Manaus. Acho que essa vai ser a eleição disso. Essa eleição vai ser a eleição afastada da demagogia, da solução fácil. Eu sinceramente espero que o eleitor tenha aprendido com a eleição passada. Não poderia ser uma eleição com a oportunidade de se pensar Manaus para daqui a 10, 15 anos, 20 anos, começar a fazer planejamentos mais completos para a sociedade mais para frente? Eu acho que não só isso, Helder. Eu acho que fazer planejamento para a sociedade para frente e ter coragem de enfrentar medidas impopulares. O cara diz, eu vou limpar o centro de Manaus, mas não vou tirar camelô. Como é que faz? Eu vou reordenar, eu vou melhorar o transporte coletivo, mas não vou fazer corredor exclusivo de ônibus. Como é que faz? Portanto, é a hora de homens públicos que tenham coragem de apresentar ações que podem parecer impopulares, coisas do ponto de vista urbanístico que Curitiba decidiu lá atrás. Sim. Decidiu há 30 anos atrás. Coisa que São Paulo, com todos os defeitos do ponto de vista político e ideológico do Kassab, que ele teve coragem de enfrentar. Sim. Portanto, eu acho que é uma eleição de projetos concretos e de demonstrações de viabilidade. O povo não vai cair na conversa fácil como caiu na passada. Pelo menos eu acredito. O cara que ouviu o Amazoninho dizer que ia fazer 1000 creches não acreditou agora quando ele disse que ia fazer 100. Se tem alguém que acreditou, aí eu desisto da política, porque realmente o que vale é a demagogia, é a mentira. Então eu acredito que vai ser um momento novo. A eleição ela corre também o risco de os debates serem pautados apenas para se preparar a cidade para a Copa de 2014. Isso é uma... Se preparar para a Copa de 2014 já vai estar fazendo muito, Helder, porque o que nós estamos tendo hoje é que nós estamos perdendo as oportunidades geradas pela Copa de 2014. Sim. A Copa de 2014, do ponto de vista esportivo, é nada para o Amazonas, porque ela vai passar, os dirigentes do futebol aqui vão continuar os mesmos e o futebol vai continuar com a baixa qualidade que tem e baixo profissionalismo que tem hoje. Do ponto de vista de diversão das pessoas, ela vai ser quase nada, porque a 99,5% da população de Manaus, 99% da população de Manaus vai assistir a Copa como sempre assistiu, em casa, na sua televisão. O estádio cabe em 45 mil pessoas e são 4 jogos. Se você considerasse que os 45 mil ingressos fossem vendidos só para manauaras e que nenhum assistisse 2 jogos, nós estaríamos falando de 180 mil pessoas, portanto 10% da população de Manaus. Considerando que 80% dos ingressos já são vendidos pela FIFA, nós estamos falando de ninguém vai assistir o jogo da Copa no estádio. São jogos fracos, né? Ninguém vai assistir o jogo da Copa no estádio. Então a Copa era o momento para capitalizar recursos que gerassem investimentos em infraestrutura urbanística da cidade. Infelizmente, de todas as obras, só andaram 2. A do estádio, que vai ser um elefante branco, e a do aeroporto, que é uma obra do governo federal. O governo tem 800 milhões de reais para a mobilidade urbana, até agora não conseguiu fazer nada. O governo do estado, porque não resolve o problema do monotrilho, e o governo e a prefeitura, porque já fez 2 vezes a licitação do BRT e ninguém apareceu para concorrer. Ninguém apareceu para concorrer por quê? Todo mundo deve perguntar, uma licitação de 400 milhões de reais, por que ninguém apareceu para concorrer? Ninguém apareceu para concorrer, pessoal, na licitação do BRT, porque a licitação o contrato do BRT diz que o primeiro desembolso, ou seja, o primeiro pagamento para a empreiteira que fizer a obra, só sai depois que o monotrilho estiver autorizado. Como não tem perspectiva nenhuma de autorização do monotrilho, ninguém vai pegar essa obra. É óbvio. Então, eu estou muito preocupado, vai me parecendo que nós vamos ter uma Copa para 0,5% da população assistir e para 100% depois pagar uma dívida de bilhões de reais. O Tiago
acha muito arriscado o Braga e o Omar apoiar o Negão, pois corre um sério risco de perder. Em 2008, Eduardo e Alfredo não conseguiram levar o Omar nem para segundo turno. Tiago, eu vou fazer análise por outro lado, que eu acho que ganhar ou perder a eleição, isso depende da eleição. Ninguém já entra ganhando ou perdendo a eleição. A decisão, independente da nossa vontade, é a decisão do povo. Mas eu quero fazer um paralelo, já que tu usaste aí a eleição de 2008, para mostrar como um candidato do Eduardo, que não seja ele, ficaria num limbo da política e teria muita dificuldade de se consolidar. O que aconteceu com o Omar em 2008? O Amazonino era o candidato governista. O Serafim era o candidato de oposição. E o Omar não era um nem outro. Então, hoje, Helder e você que está participando aí do debate, o Braga consegue romper essa polarização com a força pessoal dele e com o poder que ele acumulou durante os 8 anos que foi governador. Nenhum outro nome gerado por ele conseguia romper a polarização amazonino e Serafim. Por um motivo simples. O candidato governista é o prefeito candidato à reeleição. O candidato de oposição é quem fez oposição o tempo inteiro, que foi o Serafim. Não adianta o cara achar que vai lançar o Marco Rota e ele vai virar o candidato de oposição. Não vai. Que vai lançar o Chico Preto e ele vai virar. Lançaram o Omar com o apoio de todo mundo e ele não virou. E ele era vice-governador na época. Então, assim, a minha leitura é que, salvo o Eduardo, candidato, ninguém consegue romper a polarização amazonino-serafim. Essa é a minha opinião. O Eric está saindo, boa noite, diz que o Vasco vai ser vice. Eu não vou falar nada. Os flamenguistas ficaram me zoando o tempo inteiro, eu só falei depois do jogo. Então, só falo depois do jogo de novo. Não sabia nem que o Fluminense tinha ganho. O Fluminense ganhou? Então, parabéns aí ao Fluminense. Nonato, nós estamos elaborando o plano de governo e vamos apresentar o mais rápido possível. Óbvio que nós não podemos ainda apresentar um plano de governo sob risco de cometer crime eleitoral. Nós vamos apresentar um trabalho sobre os problemas da cidade de Manaus, discutir internamente no partido, fazer algumas reuniões mais públicas e, no momento correto, apresentar como plano de governo. Dom Oliveira, na última eleição, a Amazônia teve a maioria dos vereadores e na CMM. Passando o tempo, muitos vereadores que o apoiavam tomaram a decisão de virar oposição. Não é contraditório? Eu acho que é contraditório, principalmente porque uma boa parte não virou oposição por convicção ou por se contrapor à forma do Amazonino de governar. Virou oposição porque teve interesses contrariados. Tanto que muitos já voltaram para o colo do Amazonino. Agora, essa questão da composição da Câmara, Dan, a tua pergunta me permite fazer uma reflexão. Em 2008, quando o Serafim se elegeu, o Serafim não fez nenhum vereador. Por quê? Porque a coligação era PSB e PDT. O PSB não elegeu nenhum vereador e o PDT elegeu 3. O Paulo de Carne, o Jefferson Anjos e o Leonel. Os 3 eram oposição ao Serafim. Então o Serafim começou o mandato dele com 0 vereadores na Câmara. E foi a partir daí ter que construir uma base. Acho que inclusive essa foi uma das grandes dificuldades no início da gestão do Serafim. Deputado Marcelo, o Isaac Costa, é verdade que o ex-senador Arthur vem como vereador para ser presidente da Câmara e enfrentar o Eduardo na Prefeitura? Te aguardo no Senai, dia 6/3, para a palestra. Obrigado, estarei lá no Senai, dia 6/3, para a palestra. Peço que formalize o convite, que eu não sei, não, acho até que já mandaram a pessoa que entrou em contato comigo. Eu não sei se o Arthur vem candidato a vereador. Eu acho que é uma possibilidade. Só acho que ele não teria a votação que estão falando por aí, 100 mil votos, 200 mil votos. Acho que teria uma grande votação, mas uma eleição de vereador, uma eleição com 1000 candidatos disputando, todo mundo tem um vizinho, um amigo, um parente. É muito difícil você ter 100 mil votos. São quantos? Fenômenos eleitorais como o Carlos Souza, que acho que foi o vereador mais votado em números absolutos, teve 62 mil votos. São quantos eleitores, Manaus? Aproximadamente 1 milhão, votos válidos dá aproximadamente 800 mil. Então você falar
de 100 mil votos, significa que o cara tem mais de 10% dos votos. Entendeu? Não é razoável. Acho que teria uma boa votação, faria um número razoável de vereadores, mas não teria a menor chance, salvo se o prefeito fosse o Serafim, por exemplo, de ser o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, tirando um fato fortuito ou uma atitude republicana do prefeito, como aqui o Serafim teve, permitindo a eleição do Chico Preto, o presidente da Câmara é quem o prefeito quer. E não teria chance de ser o Arthur, por exemplo, se o Eduardo fosse prefeito. O prefeito é que tem cargo para nomear, o prefeito é que tem máquina para fazer obra para vereador fisiologista, o prefeito é que tem... Então, o presidente da Câmara vai ser quem o prefeito quiser. Quem apresentar o plano mais sólido, mais palpável, possível, viável, esse vai ter meu voto. Eu espero que sejam vocês. Nonato, e eu espero que esse seja o pensamento de todos os eleitores. Eu concordo com você. Vicky, não se preocupe, domingo na Globo, já estamos começando aqui a falar de jogo. Vamos já falar do jogo. Vamos não. Manaus tem uma ótima oportunidade para promover o futebol local, porque os políticos locais não interferem nesse cenário. Ótima pergunta. Uma das saídas seria investigar a Federação Amazonense de Futebol. Rodrigo, vamos por partes. Eu até discuti um pouco isso no Face, discuti no bom sentido hoje. Primeiro, eu não aceito aquela contradição de que eu sou amazonense, eu não posso torcer para o time de outro lugar, eu só tenho que torcer para os times daqui. Futebol é paixão. Não vamos tentar meter racionalidade no que é passional. Então não é racional. Você gosta e acabou. Tem gente que gosta do time daqui, tem gente que gosta do time de fora. Eu acho que não são coisas excludentes. A Federação Amazonense de Futebol, ela é uma instituição de direito privado. O deputado Marco Rota fez um discurso duro sobre a Federação Amazonense de Futebol. Eu aparteei, fiz outro discurso duro. Nenhum jornal de Manaus publica nenhuma linha contra o presidente da Federação Amazonense de Futebol. E nenhum clube de Manaus levanta a voz contra o presidente da Federação Amazonense de Futebol. O que demonstra, primeiro, que os clubes são cúmplices da bandalheira do presidente da Federação Amazonense de Futebol, porque se beneficiam disso. Como é que você pode? Aqui é o único lugar do mundo. Eu fico imaginando, tirar o Eurico Miranda do Vasco. Se ele fosse um dirigente do Amazonas, amanhã ele virava dirigente do Flamengo. Não. Porque aqui, o Ivan Guimarães, um dia dirigente do São Raimundo, outro dia dirigente do Nacional, outro dia dirigente do Penarol, os mesmos caras são dirigentes de todos os times. Então isso é uma grande piada. Né? Eu concordo que nós temos que promover o futebol local. Tenho acompanhado um pouco mais. Quando tiver um jogo bom aqui, eu vou para o estádio. Eu não vou ver Rio Nau com o time que o Rio Negro tem hoje. Aí é melhor ver o Peladão. Aí é melhor ir para uma pelada dia de sábado, que é melhor do que aquele pessoal. O time do Rio Negro hoje, o David joga. O David joga no time do Rio Negro hoje. Então, Rodrigo, eu torço, gosto muito de futebol, cresci indo para o estádio com meu pai de futebol. Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. Até 12 anos, todos os jogos, Rio Nau e São Raimundo, que era o time que ele gostava e que na época era um time bem pequenininho, nós íamos para o estádio. Hoje, é uma forçação de barra. O cara coloca o jogo, o presidente da federação coloca Nacional e São Raimundo na hora de Flamengo e Vasco. Aí o cara tá de brincadeira, entendeu? Aí o cara tá de brincadeira, muda o horário do jogo, coloca num horário alternativo, entendeu? Coloca um ingresso mais barato. Portanto, Rodrigo, eu acho que tem muita coisa para ser debatida. Eu gosto de jogar, gosto de assistir, gosto de torcer, mas precisa ser levado mais a sério e não tem mudança da Federação Amazonense de Futebol que não parta dos clubes. E infelizmente até hoje os clubes são cúmplices porque se beneficiam da bandalheira que tem na federação. O Silvio quer divulgar o site dele aqui, depois eu mando a conta, tá, Silvio? Sempre. Parcialmenteimparcial.com.br, depois eu mando a conta. O Isaac, deputado, estou saindo, não tem condição de participar.
este debate, pois a NET deixa qualquer um sem paciência. Grande abraço. Na-feira passada derrubaram mesmo. Presença no Senai. O Léo pergunta como está o andamento da questão da revogação da Lei 3022 de 2005 a respeito dos recursos da UEA. Muito bacana, Léo. Esse projeto de lei, ele entrou na pauta da última reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. O deputado Sinésio era o relator, apresentou um parecer contrário. Eu fui para a audiência, contraditei o parecer dele. Nesse dia, nós até quase brigamos, nos estranhamos. Saiu até uma charge no outro dia, eu e ele de telequete lá, como se nós fôssemos brigar. Quase brigamos, porque o parecer do deputado Sinésio era absolutamente inconsistente e era pela inconstitucionalidade do meu projeto de lei. E o deputado Belarmino Lins achou por bem retirar da pauta e colocar novamente em votação agora que os trabalhos voltam. Nós precisamos retomar a campanha, que sem pressão política, infelizmente, nada vai acontecer. E a Dilma, será que a presidente apoiará a Amazonino caso seja candidato do provável blocão? Não tenho dúvida nenhuma. Dilma apoiará a Amazonino. Na verdade, o Lula, por meio transversos, na eleição passada já apoiou o Amazonino. O Lula calou o Praciano não aceitou. Praciano, que é um homem tão de esquerda, né, no segundo turno entre Amazonino e Serafim, não aceitou gravar pedindo voto para o Serafim, por pedido do PT Nacional. Então, o PT Nacional, de forma transversa, já apoiou o Amazonino na eleição passada, e se não tiver candidato próprio, vai apoiar de novo. E se a eleição for para o segundo turno, provavelmente vai apoiar de novo. Arthur, e a sua Wi-Fi locais públicos, gosta de fazer o povo de besta. Tiago Bezerra, para o PSD é melhor disputar com Braga ou sem Braga? O Omar tem uma questão passional com o amazonino, né? O Omar gosta muito do amazonino. Então, eu não tenho dúvida que se deixar o coração do Omar decidir, ele é amazonino. David no Rio Negro, ali já lançaram a campanha aqui. Pode levar, de graça. Deixa ele no Flamengo mesmo. Então, eu acho que o PSB... Não, na verdade era PSB, ele corrigiu. Perdão, PSB. O PSB é melhor disputar com Braga ou sem Braga. Eu acho melhor a polarização Serafim Amazonino. Eu acho que o cenário ideal para nós é todo mundo apoiar o Amazonino. Pode parecer absurdo, né? Você vai criar um gigante do outro lado, com apoio do governador, do Braga, de todo mundo em torno do Amazonino. Mas acho esse que é o melhor cenário para nós, porque os campos vão ficar muito bem demarcados e nós vamos saber também o que o eleitor quer. Se quer a continuação do que está aí, ou se quer fazer uma... Fica uma dúvida no ar. Será que esse ano a campanha do Ebert emplaca de vez no Ebert Amazonas? Será que esse ano ele consegue incomodar ele, o Navarro? Olha, eu acho... Eu respeito o Ebert. Sim. E vou dizer, porque o Ebert, ele é um homem que defende as suas convicções ideológicas e que utiliza o período eleitoral para propagandear essas suas convicções. Discordo radicalmente delas, mas defendo radicalmente que ele tenha o direito de, pelo menos no processo eleitoral, expor suas opiniões, contraditar quem pensa diferente. Eu acho que o Ebert cumpre um papel legal na campanha. Duas perguntas, Marcelo, bem rápido. Você é a favor do voto obrigatório? Qual a sua concepção em relação a voto nulo e voto branco? Você vai pegar aquele livro que quer dizer, eu não comprei o seu ainda, não vou lhe emprestar o meu, porque livro emprestado dificilmente volta. Certo? Então, depois eu vou te mostrar o livro, e o livro fala um pouco disso. Para mim, o voto branco e o voto nulo é um voto que compactua com as coisas como elas estão. Voto de protesto não é voto nulo, não é voto branco, não é abstenção e não é voto de palhaçada. Voto em tiririca não é voto de protesto. Sim. Voto de protesto é voto em gente de bem. E tem muita gente de bem na política. Eu não vou nem me listar, mas a política tem José Ricardo, a política tem Luiz Castro, que são pessoas que eu convivi, que merecem admiração, que merecem respeito, que eu tenho contradições, que eu penso diferente em muitas coisas, mas que são caras que eu me encho de orgulho quando entro no plenário da Assembleia e divido o
o parlamento com caras como o José Ricardo e como o Luiz Castro. Então, para mim, voto de protesto é votar em gente de bem. Sou contra voto nulo, voto branco, voto tudo. E olha que às vezes é tentador, né? Aqui já teve um segundo turno, Dutra e Amazonino e Dutra, né? Aquele segundo turno era tentador do cara votar nulo. E o voto obrigatório? Voto obrigatório, eu sou a favor. Acho que o estágio da nossa democracia ainda é um estágio do voto obrigatório. Na verdade, vamos lá, o voto nem é mais obrigatório. O cara paga uma multa de R$3 e não sei quanto, de R$7. Então, na verdade, as pessoas votam porque apreciam a democracia. E não sei quem deixaria de votar. Sabe aquela ideia, quem vai... Você estimularia a compra de voto, você estimularia o transporte legal de eleitores. É igual o voto do... Pronto, para tu pegar um exemplo... Mas existe fiscalização. Para tu pegar um exemplo, pega a eleição do Conselho Tutelar. Quem participou já de uma eleição do Conselho Tutelar sabe a bandalheira que é a eleição do Conselho Tutelar. Justamente que o voto é voluntário, então o cara tem que catar eleitor lá para levar para votar nele. Eu acho que o atual, é a minha opinião, eu respeito, acho que o atual estágio, esse Silvio é chato, lá vai. Silvio, novamente, parcialmente.imparcial.com.br. Nem o meu site eu divulgo. Tem que trazer ele aqui, fica aqui no fundo. Silvio, faz uma plaquinha. Propaganda. Tá aí, o Helder é legal. Você. Já deixa aqui. Olha, hoje a gente tem bastante visualizações. Então, você, quando quiser divulgar qualquer coisa aqui, eu não vou mais falar. Faça a sua plaquinha, mande pra gente, de vez em quando eu vou apresentar. Não vale nada comercial, só vale sites como o do Silvio e outros. Queria divulgar meu Twitter também. Calma, já. Deputado, o número de usuários de drogas em Manaus cresceu. O PSB vai pôr em pauta a questão da prevenção e recuperação de dependentes químicos. Hoje, a maior referência nacional na política do trabalho de prevenção e recuperação de dependentes é um deputado federal do PSB, o Givanildo Carimbão, que ele tem até Twitter. Depois eu vou passar o Twitter dele certinho aí, na semana que vem eu passo. É Givanildo Garimbão, eu não lembro se é Garimbão ou Carimbão. E ele tem um trabalho muito bacana. Primeiro com os CAPS AD, né? Nós precisamos consolidar aqui os centros de atendimento psicossociais para ADs, que não tem, deveria ter, tem recurso do governo federal para isso, e o governo precisa fortalecer as parcerias com as comunidades terapêuticas, que aqui no Amazonas nós temos duas, que é a Fazenda Esperança e aquela outra que é do Dodó, eu não estou lembrado o nome, que fica ali na M10, na Manaus Itacoatiara. Então, eu acho que nós temos que ter bastante atenção nisso, criando os CAPS ADs e fortalecendo as parcerias com as comunidades terapêuticas. O Anderson Avelino, o caso Proma virou caso sem dono. Quem errou e quem deve resolver esse problema? O programa, ele só passa a ser um problema na hora que o governo concluir a obra. Portanto, quem tem que resolver... olha aí, o Japa... Olha isso, depois o Japa vai te cobrar o Jabá, hein? Pode tirar, Japa, já foi. Já está em clima de carnaval ainda. Já está em clima de carnaval, o cara não cuida nem de atualizar o site dele. É só 5 segundos, né? Depois bota o meu aí. Quem te paga sou eu, não é Silvio Silva. Então, o programa, primeiro o governo tem que concluir a obra. Depois que o governo concluir a obra, aí iniciam as tratativas comerciais, que vai ser um momento muito difícil também. Quanto essa água vai custar, quem vai vender, quem vai comprar e, acima de tudo, quem vai fazer os investimentos para criar a rede de distribuição lá naquela área e para interligar o programa com a rede de distribuição. Nós estamos falando aqui de 20, 30 milhões de reais numa área em que a própria Arsan reconhece que pelo menos nos primeiros 5 anos vai ter um custo mensal de aproximadamente 3 milhões de reais por mês de manutenção e vai conseguir arrecadar de 1 milhão a 1,5 milhão dos moradores que hoje não pagam água e que passarão a pagar.
É bom dizer isso também. Sim. Que hoje aquela área ali toda é atendida por poço e a hora que for atendido pelo programa, na verdade esse pessoal faz a miguelagem que quer o programa ligado, mas não quer não. Não quer o programa ligado porque hoje o cidadão está na casa dele recebendo água, ainda que por pouco tempo do dia, né, 6 horas, de 6 a 12 horas por dia, mas ele não está pagando nada. E a hora que ligar o programa ele vai começar a pagar. Cito o exemplo do risco disso do ponto de vista eleitoral para dizer que é um mise-en-scène essa história de querer ligar o programa agora e para demonstrar que eles não querem ligar o programa antes da eleição, o caso do Zumbi, onde na gestão do Serafim foi colocada água lá, quando nós caminhamos lá o Serafim foi ovacionado, só que a primeira conta veio antes da eleição. O Serafim foi o 4º colocado lá no Zumbi, perdendo o Praciano, só ganhou do Ebert e do Navarro. Então, ninguém quer ligar o programa antes da eleição, Anderson. Ninguém. Com apenas alguns dias de lançamento do Ronda no Bairro, a SP diz que o índice de violência caiu. Não, aí Violência não, índice de ocorrência. Não, eu até acho que agora já pode ter alguma variação. Agora aquela brincadeira de lançar o Ronda num dia e dizer que caiu no outro dia, aí também não dá para levar a sério, porque cai como cai às vezes de um dia para o outro. Não foi por conta do Ronda no Bairro. No primeiro dia não cai nada. Acho até, e quem está dizendo isso é um entusiasta do Ronda no Bairro. Quero que dê certo, torço para que dê certo, acho que tem tudo para dar certo, mas aquilo ali foi uma brincadeira de dizer que no dia seguinte já diminuiu o número de ocorrências. Projeto de remuneração subsídios da PM, foi uma vitória da PM, entretanto, nas redes sociais a classe não gostou do processo, pois não houve transparência. Eu acho que ainda vai ter muito problema com isso, David. O projeto ainda não chegou na Assembleia. A minuta que eu vi é uma minuta que divide a reposição salarial em 4 anos e realmente os policiais, uma boa parte não está satisfeita com isso. Além do que, é bom deixar claro, você mesmo já coloca entre aspas subsídio, que aquilo é tudo menos uma lei de subsídio. O governo não transformou a remuneração da PM em subsídio. Manteve soldo mais GP. Com a diferença, mais GPE, com a diferença que congelou a GPE nos valores atuais. A Prefeitura de Manaus se posicionou contra o tombamento do Centro Histórico de Manaus. O que você achou do tombamento e da atitude contrária da Prefeitura? O Centro Histórico de Manaus tem que ser tombado como é tombado todos os centros históricos de cidades antigas do Brasil e do mundo. O que nós precisamos é ter um projeto para o centro de Manaus adequado à manutenção da estrutura arquitetônica e histórica do nosso centro. A atitude da Prefeitura é contrária porque a Prefeitura quer meter trambolho no centro de Manaus. A Prefeitura quer meter camelô onde é porto, a Prefeitura quer camelódromo onde é porto, o governo quer passar BRT na frente do prédio monotrilho na frente do prédio da Alfândega, que é o prédio mais antigo daqui do estado. Então, realmente quem não respeita o patrimônio histórico e cultural do nosso povo não pode ser a favor do tombamento. Eu sou a favor do tombamento e acho que de agora em diante todos os projetos têm que levar em consideração a adequação à preservação do patrimônio histórico. O Gabriel, que gostou muito do debate, boa noite, nós já estamos passando da hora aqui, passamos muito, mas começamos atrasado também. O Silvio, agora ele já não quer que divulgue só o site, agora ele já quer que já diga o que está escrito no site. Então ele quer fazer brincadeira, Silvio, do projeto Sistema Binário da Djalma Batista em 2010. Aquilo ali até agora não saiu, Silvio. Aquilo ali exige uma reflexão maior. Eu defendo o sistema binário, apesar de queria conhecer mais o projeto em si, não tive acesso, porque é difícil comentar. Agora a bandalheira de tirar as palmeiras e comprarem árvore para colocar no mesmo lugar, aí já não dá para tratar como política pública, porque está dentro do pacote de malandragens e roubalheiras da atual administração. Não dá problema não, uma pauta rapidinho, sabe? Se tiver nada aí. Pô, Silvio, eu não estou te sacaneando não, bicho. Eu te levo a sério pra cacete.
Silvio tem mania de perseguição. Eu não estou dizendo. Silvio tem mania de perseguição. Silvio está com déficit de atenção. Não, Silvio, eu sei. Quem dera que a sociedade tivesse muitos chatos como você, viu, Silvio? Sim. Quem dera. Eu falei para ele que ele tem que ser parlamentar. Fiscais das coisas públicas. Você é um cara muito bacana, você é um verdadeiro cidadão. Ele e o Ismael, né? Eu estou brincando aqui, mas você é o cara. Ele está magoado hoje, né? Tem minha admiração e o meu respeito. Mas na verdade, a mágoa dele aqui não é nem pela brincadeira de hoje. A mágoa dele ainda é resquícios do sofrimento de ontem, daquele gol perdido. Eu parei de ver o replay porque eu estava com medo da bola entrar. O Bruno pede para falar da atuação do Ministério Público no Amazonas. Eu acho que o Ministério Público aqui, digo isso porque eu já conversei várias vezes com o doutor Chicão, que é o chefe do Ministério Público aqui. Para tudo. Tira esse negócio aí, Daqui a pouco. Então, eu acho que o MP deixa muito a desejar, precisava ser mais firme e mais ágil em questões importantes de interesse da cidade, de interesse do Estado, até para dizer que quem denuncia está errado. O Ministério Público precisa ser ágil para dar respostas. Não necessariamente para acatar nossas denúncias, mas até para dizer que as denúncias não têm fundamento. Eu representei pelo Totem da Ponte em maio do ano passado, o Ministério Público decidiu instaurar inquérito em janeiro desse ano. Eu já até entrei com ação popular na Justiça. Isso é uma brincadeira, os documentos estão todos lá. Então, sem necessidade. Eu acho que o Ministério Público aqui deixa muito a desejar. Um outro problema é o transporte coletivo. Você acha mesmo que, mesmo com ônibus novos, é possível diminuir a tarifa? Vamos fazer o seguinte: transporte coletivo não tem solução mágica e fácil. Eu fui gestor. Então vamos fazer o seguinte: na próxima quinta, o nosso tema é transporte coletivo. Especificamente transporte coletivo. Eu não vou nem começar, porque não vai dar tempo. Então, quinta vai ser só transporte coletivo. Marcado para a próxima quinta, definido o tema. Pergunta ao Silvio o que ele achou do jogo Vasco Flamengo. Deputado, pouco se falou sobre o nosso interior do Estado. Estão todos com hold em Braga mesmo? Eu acho, Raul, que essa eleição do interior vai ser uma eleição avassaladora para o governo. O Amazonino fez alguns movimentos para colocar lideranças no PDT, no interior do Estado. Lideranças importantes foram para o PDT, mas eu acho que a força da máquina no governo no interior é avassaladora. Eles se aproveitam da miséria do povo, se aproveitam das dificuldades, não asfaltam ruas de municípios que o prefeito não é alinhado deles. Você vê o sofrimento lá do Joel Lobo, que é um ótimo prefeito. Você vê o sofrimento do Marquinho lá em Apuí, da Dorinha agora lá em Boca do Acre. Quem não é da cartilha deles, quem é, eles já deixam no osso. Quem não é, eles não lembram nem que existem. E aí, quando chega perto da campanha, os aliados deles chegam com asfalto, ignorando os valores republicanos e tudo mais. Então, tende a ser uma eleição avassaladora no interior do Estado pelo grupo governista. Acho que o Amazonino ganha algumas prefeituras, que se movimentou bem, e acho que o PSB tem aí candidaturas viáveis em aproximadamente cinco prefeituras. Acho que nós temos algumas candidaturas com muita chance de ganhar a eleição. O Marquinho, a reeleição dele lá em Apuí, Presidente Figueiredo, que o nosso candidato é o candidato apoiado pelo prefeito, lá em Boa Vista do Ramos, o nosso candidato é muito viável. Em Urucurituba, o nosso candidato, que é o médico da cidade, também é muito viável. Então, eu acho que nós temos aí aproximadamente 5 candidaturas viáveis, mas vai ser muito difícil, na grande maioria dos municípios, romper o poder do governo. Dandeira, vou divulgar. PROCON do Amazonas é um dos mais... Não, PROCON do Amazonas não existe, Bruno. Aí não dá... O Ministério Público ainda dá para falar. O PROCON do Amazonas não dá nem para falar. Existe parlamentar que é o PROCON, né? Na verdade, o Marco Rota atua como PROCON. Até deram poderes, que eu até questiono a constitucionalidade, deram poderes
alguns que eu entendo que não caberia à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, mas que bom, pelo menos ele supre essa omissão danada aí do PROCON. Pessoal, valeu, já são 10h30, certo? Eu estou na correria. Fica aqui no Twitter, rapidinho. Já são 10h30, já estou na correria desde de muito cedo. Quero mandar um abraço a todos, pedir que me sigam no Twitter, no @Marcelo_Ramos, e pedir também que me sigam no Facebook. Pessoal, pelo amor de Deus, adicionem no Marcelo Ramos perfil 3. Tem quase 2.000 pedidos no perfil 1, mas não tem jeito. Quando chega em 5.000 fica bloqueado. O conteúdo é o mesmo, no 1, no 2 e no 3. Então peço que adicionem no perfil 3 e acompanhem também lá o nosso site, o www.deputadomarceloramos.com.br, e no YouTube depois você pode ver vários vídeos, inclusive o resumo desse nosso bate-papo, lá no www.youtube.com/TV Marcelo Ramos. Não é isso, já? youtube.com/. Tem user? Não, que não. Então, www.youtube.com/TV Marcelo Ramos. Sábado, às 11 horas, na 87.9, é isso? Na 87.9, na zona sul da cidade, nas proximidades, e pela internet no www.vox, e no final, fm.com.br. Você ouve o Entre Amigos com eu, Silvio Silva, e sábado vamos ver se o Rodrigo Não Senhor vai lá com a gente também. Então, o Renan repete a pergunta sobre os remanescentes da PM. Eu já expliquei, Renan. O ofício ainda não obteve resposta, eu estou esperando a resposta para fazer o levantamento, esperando concluir o curso para ver quantas vagas estão ociosas, para aí sim provocar o Ministério Público para que obrigue o governo a chamar os remanescentes. Já falei um pouco sobre isso. O Digenor, boa noite a todos, parabéns pela iniciativa. O Thiago torce para o Vasco, o Vicker, Vasco, o pessoal quer que o Vasco seja vice. Estão doidos para ver. Agora eu acho engraçado. Eu vou fazer um protesto. Fazer um protesto. Já repete para ver se a bola entra. Dá replay aí. Eu quero fazer uma palestra. Peraí, dá replay aí. Os vascaínos não querem ver o gol do Vasco. Eles querem ver o gol perdido pelo Flamengo. Isso é ridículo. O gol perdido pelo Flamengo foi tão ridículo que o desempenho ridículo do goleiro do Flamengo ficou ignorado, né? Olha, Ave Maria, não passa de novo não, senão a bola entra. Tá bom, se tu passar mais uma vez, a bola entra. Ave Maria, pelo amor de Deus. Isso tem a defesa, né? Foi ruim, não? O verde foi. Sempre, né? Pessoal, um abraço, valeu, dá tchau aí, Helder. Pessoal, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Eu volto a frisar, como todas as quinta-feiras eu friso, eu acho que o espaço que você tem feito nas redes sociais, principalmente nesses debates ao vivo, ele garante essa aproximação mais do seu mandato e desmistifica esse medo que as pessoas têm de estar discutindo política, de estar acompanhando as atividades parlamentares, porque eu tenho o seguinte entendimento: as pessoas, os jovens, a sociedade civil, ela gosta da política. Ela quer participar da política. Ela não quer participar e nem discutir essa política que está aí, corrupta, que aparece todos os dias nos jornais. Mas, parabéns pelos espaços, agradeço a oportunidade novamente. E, a gente está sempre no Twitter tentando levantar algumas discussões. Eu, o Daniel Santana, o Robson Franco, o Silvio Silva, o Rodrigo Noncion. Então, se o pessoal quiser seguir aí, é @ElderSRSilva, @Elder com SR Silva. Obrigado, valeu, e a gente vai se encontrar de novo no Carioca aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite. Obrigado a todos que seguiram. E eu estava lembrando aqui, a gente participa desse bate-papo, conversa e tal, sábado, mas às vezes quando é preciso estar presente do ponto de vista material, a gente também está, né? Fomos lá no Galo, muita gente assustada, eu e o Serafim andamos lá, foi muito bacana. E hoje
vou contar aqui, porque até contei nas redes sociais, foi muito engraçado. Eu tive que ir no supermercado fazer as compras do mês e tive que ir à tarde, né? Na hora do almoço, aproveitei o almoço para ir no supermercado. E eu fui no caixa, quando eu comecei a passar o negócio, a caixa disse: vem cá, você não é o deputado Marcelo Ramos? Eu disse: sou eu mesmo, tudo bem, muito prazer. Ela disse: eu não sabia que deputado vinha no supermercado. Eu digo: eu vou no supermercado, pessoal. Obrigado, valeu, boa noite, um abraço e até semana que vem. Quinta-feira vai ser legal. Transporte coletivo. Eu peço até para os meus inimigos que estejam aqui quinta-feira para perguntar. Fazer um auditório aqui. Não, aqui pessoalmente não, né? Porque depois tem que jogar um sal grosso na casa, vai dar problema. Aqui é minha casa. Mas o Cavalcante, pô. Estejam virtualmente aqui para que a gente possa bater papo, esclarecer, até eu contar um pouco da minha experiência. Deixa eu fazer 2 sugestões de leitura. Espera aí rapidinho antes do pessoal sair aqui. Espera aí. Vai botar o gol do Vasco aí de novo, não? Não dá ideia, né? Vai. Bota o meu Twitter, pô. Então o site do site de novo. Vamos lá, peraí. Pra galera. É arroba? É o DSR Silva. Eu coloquei no chat para o pessoal seguir. Deixa eu aproveitar aqui para fazer 2. Eu não vou emprestar pro Helder, porque livro ninguém empresta. Porque quando empresta não devolve. Olha, domingo é o meu aniversário, então eu já prometi que vou comprar um e entregar para ele. Mas eu quero fazer 2 sugestões, 2 livros muito bacanas. Esse aqui é um manual que assim, as pessoas deveriam usar na escola. O livro é Política. Quem manda, por que manda e como manda. Do João Ubaldo Ribeiro. Livro muito bacana. Então, foi presente, editora objetiva, ganhei de presente do Andrés Pascal, certo? Foi meu assessor de imprensa, ganhei de Natal, muito bacana. Então, fica a sugestão aí. João Paulo Ribeiro, Política. Quem manda, por que manda, como manda. E outro livro muito bacana que eu conheci, por acaso, eu estava indo assistir uma peça de teatro no Rio e fiquei na livraria esperando a hora da peça começar, vi esse livro, gostei do título, acabei comprando. É um livro muito bacana, uma leitura curta, muito gostosa, um livro muito legal, que eu procurei na Saraiva aqui e não encontrei. Eu procurei, que ia dar de presente, mas procure e peça pela internet. É O Mendigo e o Milionário, de um escritor francês chamado Benoît Saint-Girons. Então, também um livro muito legal. O Mendigo e o Milionário, Benoît Saint-Girons. Então, fica as 2 dicas aí de leitura. Bacana? O Paulo Souza sugere As 48 Leis do Poder. Esse livro tem que ser, o tipo do livro tem que ser lido, mas não tem que ser seguido. As 48 Leis do Poder, a tradução dele é Como Ser um Canalha e Como Não Ter Ética nas Relações de Poder. Por isso que eu indico Capital de Marx. É a minha opinião sobre as 48 Leis do Poder. É um livro que é útil em alguns aspectos, mas vamos lá, é a vulgarização do Príncipe de Maquiavel, que também é uma boa leitura. Tem outro livro ali muito bacana, mas vai ficar para a semana que vem. Toda semana. Tá aqui, ó. Paulo Souza agora explicou. É o livro do Amazonino. Deve ser mesmo. Porque As 48 Leis do Poder é um livro perigoso. Eu já li esse livro. É um livro de... a tradução dele é Como Ser um Canalha. Como não ter ética, como não ter critério nas relações empresariais, políticas e pessoais. Vamos ler Marx, galera. Pessoal, vamos lá. Um abraço, valeu, tchau. Senão a gente não para. Não para mesmo.